Olá, amados irmãos. Novamente nós chegamos até você com a nossa videoaula do nosso MDA, da Igreja Fonte da Vida, o Método Discipulado Apostólico. Nós estamos estudando agora o D4, Discipulado 4, e hoje nós vamos ministrar a terceira aula, cujo tema é a vitória sobre as tentações. Vamos orar. Senhor, que o Teu Espírito Santo nos unja, que o Teu Espírito Santo nesta hora tome nossa mente, tome, Senhor, o nosso ser, para que nós possamos aprender de Ti, ouvir a Tua voz e sermos transformados, Senhor, conforme a imagem do Senhor e conforme a Tua palavra nos desafia, Senhor. Ensina-nos a vencer as tentações. Leva-nos a vencer as tentações, Pai. Que essa lição ela seja prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se você está com a apostila aí, na página 21, é onde está a abertura, né, da nossa aula, Vitória sobre as Tentações. O versículo tema que está aí é 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, muitas vezes eu ouço pessoas falarem, olha, eu caí em tentação, o diabo me atentou, olha, eu caí nesse pecado porque a carne é fraca, porque o diabo fez isso comigo. Gente, aqui nós vamos aprender nessa lição que isso não é desculpa. O diabo é o tentador. A palavra diz, né, que tentar é uma das missões dele. Faz parte do caráter do diabo ser o tentador. Ele sempre vai tentar. Então, não é desculpa dizer, o diabo, eu caí porque o diabo me tentou. Eu pequei porque o diabo me tentou. Não é desculpa, né? Eu pequei porque a carne é fraca, né? Sim, a carne, ela é sujeita as fraquezas, né, do pecado, mas o Espírito nos fortalece. E o primeiro tema aí na página 22, logo a primeira frase que você lê aí é: o homem espiritual vence as tentações. E diz aí: não obstante a pessoa ser salva por Cristo, ela ainda está sujeita às tentações. Aliás, é após a conversão que as tentações se tornam evidentes. O fato é que agora, após a aceitação de Jesus, a pessoa está envolvida numa batalha espiritual. Deus, porém, já nos deu todas as armas para vencermos esta batalha. Olha aí o que eu estou falando, né? A batalha existe, o tentador existe, a tentação existe, é real, mas o Senhor nos dá a capacidade, as armas, tudo que é necessário para vencermos essa batalha contra o pecado. Deus, está escrito aí, Deus não nos quer espírito, mas homens e mulheres espirituais, né? Nós somos carne enquanto estamos aqui, né? No mundo, enquanto vivemos aqui, vivemos num corpo, temos um corpo carnal, um corpo que é sujeito às tentações. Nós não somos espírito, não somos um espírito sem corpo, mas mesmo estando na carne, nós podemos ser pessoas espirituais. Aqui em 1 Coríntios 2,15, o versículo que fala aí, fala assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então aqui está falando sobre esse homem espiritual que o Senhor deseja que nós sejamos. Somente um homem espiritual pode discernir e compreender a vontade de Deus e cumpri-la, vencendo as provações e tentações. Continuando aí, a Bíblia afirma que o cristão não deve viver debaixo do império da morte e do pecado. Por outro lado, afirma também que seremos provados em nossa fé. O que fazer então? Ponto 2 aí. A diferença entre tentação e provação. Existe uma diferença, né? A palavra de Deus, ela estabelece a diferença. O que é tentação? Primeiro, a tentação, a sua origem é satânica e carnal. Mateus capítulo 4, versículo 1, fala
aí, quer ver que o próprio Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Diz aqui, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante esse versículo aqui, porque mostra Jesus vivenciando exatamente essa realidade. Sendo tentado, mas ele estava no Espírito, sendo conduzido pelo Espírito. Ele estava sendo tentado pelo diabo, mas estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Essa é a realidade que o Senhor deseja que eu e você vivamos. Aleluia! Né? Jesus viveu isso. Diz aqui que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, mas quem tenta? Quem tenta é o diabo. Ponto B aí, na página 22. A tentação, ela visa sempre o mal. Ou seja, tirar-nos da dependência de Deus. Né? E se você ler o texto aqui, mostra que Satanás ali, falando, argumentando com Jesus, sempre desafiando, sempre tentando tirar Jesus da sua dependência, do seu relacionamento de dependência com o Pai, desafiando Jesus, mexendo com o orgulho de Jesus, mexendo com o ego de Jesus, tentando fazer com que Jesus confiasse em si mesmo e agisse independente do Pai. Essa é a força da tentação. O diabo sempre ele quer te tirar do relacionamento, da dependência com Deus. A tentação, ponto C, ela não é pecado em si. Jesus foi tentado, né? Como vimos aqui. E lá em Hebreus capítulo 4, versículo 15, é interessante esse texto, que diz assim, falando sobre Jesus, né? Que fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus foi tentado, e em todas as áreas que eu e você somos tentados, Jesus também foi, em tudo, né? Então, mas fala que ele não pecou. Quer dizer, a pessoa ser tentada não é pecado. Ela ser tentada, ela ser provocada pelo diabo, ser atraída pelo diabo ao pecado. O pecado é a partir do momento em que ela cede à tentação, né? Diz aqui no ponto D que a tentação pode ser definida como aquele impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados, né? Quando Satanás tenta seduzir-nos a realizar a vontade da carne ou a sua vontade, induzindo-nos a pecar contra Deus. Então, a tentação, aquele primeiro impulso, aquela primeira vontade, aquele primeiro pensamento, ele não é pecado, é a tentação. Se a partir daí, então, você aloja, você cede, eu e você damos espaços e concedemos, né, um segundo passo à tentação, aí já é pecado. E a provação, na página 23? Qual a diferença, então, tentação e provação? A provação é de origem divina. Gênesis capítulo 22, de 1 a 12, mostra ali a provação que Abraão teve. Abraão foi provado ali quando o Senhor pediu a ele que sacrificasse o seu único filho Isaque. A provação é uma prova, é um momento em que Deus vem e traz um desafio, traz uma luta, às vezes um problema, uma crise na vida da pessoa, mas cujo objetivo é que através daquela crise, através daquela prova, a pessoa seja aprovada e cresça, e mude para melhor, né? A tentação visa destruição, a tentação visa destruir a relação do homem com Deus, separar, pecar. A provação visa o crescimento, a santificação, visa o crescimento na comunhão com Deus, visa fortalecer a pessoa e não derrubá-la, diz aí no ponto B. Né? Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, diz assim, olha só. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros
com eles da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é arquiteto e edificador. Então nós vemos aqui falando, né, de Abraão, que ele foi provado, mas para um crescimento. Abraão foi exaltado e adquiriu bom testemunho após ter sido provado. E quantos outros? José, estou me lembrando agora de José, por exemplo, do Egito, a prova que ele passou, né? Foi ali lançado na cova pelos irmãos, vendido pelos irmãos, foi para o Egito, foi preso injustamente, né? Mas para quê? Para que Deus o preparasse para ele ser exaltado. Davi também foi provado, né? Quando o rei Saul se levantou contra ele, por anos o perseguiu e ele passou tantas lutas, tantas tribulações. Daniel foi provado, né, quando passou pela cova dos leões, mas toda aprovação, no final, se a pessoa era aprovada, a pessoa ela crescia no Senhor e em todos os aspectos. Como a palavra já diz, significa pôr alguém à prova, submetê-la a um teste. Ponto D. A aprovação vem muitas vezes através do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 2, de 19 a 21. Geralmente a aprovação é através do sofrimento. Aqui fala assim: porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então aqui está falando, né, que a aprovação, assim como aconteceu com Jesus, a nós também, ela vem pelo sofrimento, mas para nos levar a crescer. Ponto E, na página 23, a aprovação é motivo de alegria. Tiago 1, 2 a 4, fala: tendo por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança. Produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A aprovação da fé produz perseverança, integridade e caráter. Através da aprovação, somos aperfeiçoados se formos aprovados. Então, ponto F aí. Os aprovados receberão galardão. Em Tiago 1,12, está o versículo aí, ó. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, meu irmão, minha irmã, não é fácil, não é gostoso provação, né? Não é gostoso luta, não. Mas quando a gente passa, a gente pode, aqui fala que a gente deve até se alegrar, porque ali Deus está trabalhando conosco. E se nós formos aprovados, se nós tivermos a resposta certa a Deus, a atitude certa naquela aprovação, nós vamos receber galardão do Senhor. Vai haver uma recompensa, né? Diz aqui, às vezes um mesmo fato pode servir de tentação e provação. Interessante isso, olha só, presta atenção. Às vezes um mesmo fato pode servir de tentação e provação. Deus permite certas coisas em nossa vida para provar a nossa fidelidade e nos fortalecer ainda mais. Contudo, o diabo tira proveito da mesma circunstância para nos derrubar. Então, a gente tem a consciência disso. Um mesmo fato pode ser uma provação ou uma tentação. Quando nós estamos passando por uma luta, de um lado está o Senhor, querendo nos ver vencer, querendo ver que a gente ter a atitude correta para vencermos aquela provação. Do outro lado está o diabo, torcendo para a gente errar, torcendo para a gente ter a atitude errada. Foi o que aconteceu, eu falei, foi o que aconteceu com Jó, né? Jó, se você ler a história de Jó ali, você vai ver que Jó, ele passou por um sofrimento terrível. Leia o livro de Jó, sofrimento terrível.
E de um lado estava o Senhor, trabalhando na vida de Jó, aprovando e querendo abençoá-lo mais, como de fato aconteceu no final. Jó recebeu em dobro tudo que ele tinha, mas do outro lado estava o diabo, querendo derrubar Jó, querendo que Jó errasse, querendo que Jó pecasse, né, em toda aquela situação. Por quem somos tentados? Página 24, aí, número 3. Somos tentados pelo diabo. E quem é ele? Quem é o diabo? O diabo é o pai da mentira. Em João 8,44 diz: vós tendes por pai ao diabo, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo é o tentador. O que ele faz? Ponto B aí, 1 Pedro 5,8. Ele anda ao derredor procurando atacar e destruir. É isso que se diz em 1 Pedro 5,8, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor buscando a quem possa tragar. Não brinca com o diabo, não. O diabo, ele quer destruir, ele quer tragar, ele quer arrebentar, acabar com o ser humano, com o Filho de Deus. O objetivo final, ponto C, o objetivo final do diabo é destruir as pessoas, como está em João 10,10, que ele veio para roubar, matar e destruir. Então nós somos tentados em primeiro lugar pelo diabo. O diabo age lançando dúvidas a respeito da palavra de Deus. A sua estratégia é a mentira e o engano. Ele veio para matar, roubar e destruir. Segundo, nós somos tentados pelo mundo. Tá? O que é o mundo? O mundo é o sistema religioso, social, político, os valores de todas as nações existentes, contrários aos princípios de Deus. É a humanidade afastada de Deus e dominada pelo diabo, né? O mundo, quando nós falamos do mundo, não estamos falando simplesmente do planeta Terra, está falando do sistema maligno que governa o mundo, os princípios deste mundo, né? Que estão em todos os lugares. A ganância, a promiscuidade, os valores enganosos, o roubo, a extorsão, a mentira, tudo isso que está no mundo. Nós somos tentados a entrar nesse sistema, no seu trabalho, na sua escola, onde você está, você é tentado a você fazer aquilo que o mundo faz. Todo mundo faz. Isso é normal. Não, se não é de acordo com os princípios de Deus, não é normal. Mas muitas vezes nós nos sentimos tentados, né, a isso, pelo mundo, tá? 1 João 2, de 15 a 17, é o texto que fala aí, quer ver? Deixa eu ler lá, 1 João, capítulo 2, de 15 até ao 17. 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, o mundo, né, nos tenta, nós somos tentados. O mundo fala das coisas que o mundo... esse texto fala das coisas que o mundo oferece para satisfazer os nossos objetivos carnais. Prazer, posse, exposição, sexo ilícito, ambição por prestígio, etc. Ponto C aí na página 24. A maneira utilizada para combater o mundo e vencê-lo não é enfrentando-o através de regras ou normas externas de comportamento, mas através do fortalecimento do homem interior, conhecer a palavra de Deus através do jejum e da oração. Por meio da fé, vencemos o mundo. 1 João 5,19 fala, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Então não adianta eu esperar que o mundo mude para eu vencer o mundo. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho condições, eu e você, nós temos condição de sermos fortalecidos no Senhor, nos valores de Deus, e nós vamos vencer o mundo, né? Terceiro, nós somos tentados pela carne. Fala aí na página 25.3, né? A carne é a cobiça pecaminosa que opera em nós,
levando-nos a desobedecer a Deus. O texto que está aí, nós não vamos ler porque é meio extenso, Romanos 7, de 14 ao 24, o apóstolo Paulo fala ali o que é a carne. É a força que existe no nosso corpo, existe uma força, um poder, desejos do nosso corpo que são opostos a Deus. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Por exemplo, a vontade de Deus é que você esteja na igreja, na casa de Deus. Você já observou como muitas vezes, bem na hora, no dia de ir para a igreja, na hora de ir para a igreja, dá uma canseira, dá uma má vontade, o corpo parece que está mole, vem aquela preguiça. O que é isso? É a carne. Né? Na hora que você vai orar, você fala, eu vou orar, né? Dá sono, dá preguiça. Você fala, eu vou jejuar. Você já reparou como quando você fala, por exemplo, quando você toma a decisão de jejuar, a dificuldade que é, às vezes se você está trabalhando, você está ocupado, você passa um dia todo sem comer e nem lembra, nem observa. Mas quando você fala, eu vou jejuar, você começa de manhã, quando chega 10 horas da manhã, às vezes seu estômago já não aguenta de fome. O que é isso? É a carne, é a carne, né? Que está em oposição ao Espírito de Deus, como fala em Gálatas 5,17. Gálatas 5,17 fala que a nossa carne, ela está em oposição ao Espírito de Deus. Diz assim, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ponto C, as obras da carne são abomináveis contra Deus. Em Gálatas 5,19 a 21, aí também fala o que são as obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Então a carne, ela tem todos esses desejos, contrários a Deus. E ponto D, a carne, ela deve ser mortificada em Cristo, em Jesus. Diz Gálatas 5,24, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Nota, está escrito aí na página 25, o diabo habilmente usa o mundo e a carne para despertar os nossos desejos pecaminosos e assim desviar-nos da dependência de Deus. Ponto 4, tentação é o início do processo que leva à morte. Olha esse texto de Tiago capítulo 1 aí. Ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado sendo consumado gera a morte. Então as tentações, elas começam na nossa mente através da cobiça. Se perdermos a batalha na mente, o passo seguinte será a imaginação, a sedução e o engano. Diz aí na página 26, né? Do engano surge a decisão e finalmente vem a ação. Então, toda tentação, ela é um processo. A sua mente é atacada, vem aquela sugestão na mente, né? Que encontra na nossa carne a cooperação da cobiça. Se você, nesse momento, você vai para a cruz, você vai aos pés de Jesus, você rejeita aquilo ali, você vence ali, a vitória é sua. Mas se você começa a ceder, né, a tentação vai tomando, aqueles pensamentos começam já a tomar sua mente, e começa a vir a imaginação, e daí, né, até que finalmente vem a ação. E uma vez consumada a ação, em palavras, atos, pensamentos ou reações, vem a morte, que é a separação de Deus. É isso que esse texto fala tão apropriadamente, né? Como obter vitória sobre a tentação? Aqui é importante demais. Os pensamentos, como fazemos para vencer quando vem a tentação nos pensamentos? Levar todo pensamento à obediência de Cristo. Diz a palavra em 2 Coríntios 10:5. Levando todo pensamento à obediência de Cristo. Pois isso impedirá o desenvolvimento dos passos mencionados acima. Quer dizer, veio o pensamento errado, você rejeita aquilo, fala, não, eu vou obedecer Jesus, não vou aceitar isso, eu vou obedecer Jesus.
Segundo, nós vencemos pela palavra de Deus. Aleluia. Estar com a mente cheia da palavra de Deus. Em Colossenses, diz o texto aí, capítulo 3, né? Está escrito aí, versículo 16, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando a nossa mente está cheia da palavra, quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você vai para a igreja, recebe a palavra, você fica forte para vencer as tentações. Jesus venceu o diabo pela palavra. Se você ler lá Mateus 4, você vai ver toda a proposta que o diabo fazia, Jesus vinha com um texto da palavra, né? E rebatia. Terceiro, você vence as tentações pelo louvor. Louvar a Deus constantemente, né? Decore alguns cânticos, passagens da Bíblia que falam de louvor a Deus. O louvor não é somente cantar e citar a Bíblia, mas tudo o que fazemos. Nossas atitudes, ações, reações. Então, o louvor, quando nós temos uma atitude de louvor, né? Cantando, sim, é muito bom você cantar hinos de louvor, mas dizer palavras de louvor, ter uma atitude de ação de graças. O diabo foge do louvor, ele odeia o louvor. Ele odeia quando nós exaltamos a Deus. E o Senhor se aproxima de nós quando nós louvamos. Os anjos de Deus se aproximam quando nós louvamos. Então louve muito, coloque muito louvor na sua vida, ouça muitos hinos, cante muito. Quarto, como vencer? Reconhecer o mal. Reconhecer a realidade da existência do diabo, do mundo e da carne. Saber como eles agem e resisti-los firmemente. 1 Pedro 5,8, o texto que lemos, fala, né? Sobre você. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Sede sóbrios, atento, vigilante, né? Não bobear não achar que o diabo ele está brincando, que não brincar com o pecado. Não brinque, trate seriamente com o pecado. Não brinca com o pecado, né? Então reconheça. Ponto 5, 4.5. Como obter vitória sobre a tentação? Com a oração. Vigiar e orar. Mateus 26:41, Jesus falou para os discípulos: vigiai e orai para que não entreis em tentação. A oração, ela nos coloca em sintonia com Deus e com o mundo espiritual, e nós ficamos atentos e percebemos e vencemos as tentações. 4.6, pela fé. Vencemos a tentação pela fé. Apropriar-se da fé. Apropriar-se pela fé, aliás, dos recursos de Deus. Né? Crer no poder de Deus. Crer nas armas espirituais. Crer na unção do Espírito. Crer na palavra. Crer no poder do nome de Jesus. Nos leva a vencer as tentações. A fé. 4.7. Espiritualidade, andar continuamente no Espírito. Gálatas 5,16 fala: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se você tiver um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, vai vencer a carne naturalmente. 4.8, pela comunhão, manter comunhão constante com os irmãos. Participe da vida da igreja e de um grupo pequeno de estudo bíblico. Querido, ninguém vence sozinho, né? Em Gálatas, não, o texto que está aí é Colossenses, capítulo 3, versículo 16, né? Fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, o texto que já lemos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Quando nós estamos com os irmãos, claro, né? Não juntar com os irmãos para falar mal, né? Aí não, né? Mas estar com os irmãos compartilhando a palavra, compartilhando testemunhos, falando de Deus. Um fortalece o outro, um protege o outro. Existe uma cobertura no relacionamento. Por isso, querido, nunca se afaste da igreja, nunca se afaste dos irmãos. Os irmãos, a igreja tem defeitos, claro que tem. Tem problemas, somos humanos, mas é o melhor lugar para estarmos, é lugar de proteção, de cobertura, para vencermos a tentação, e até quando necessário, às vezes está passando por uma tentação, procura o pastor, procura o bispo, procura a bispa, procura a tua cobertura, fala: olha, ora comigo por favor, porque eu estou sendo tentado nesta área. É uma bênção, né?
4.9, o aconselhamento. Olha, o que estamos falando, né? Buscar o auxílio pastoral nos momentos de crise. Procure conselho, não fique sozinho. Ponto 10, estudo, ler bons livros cristãos. 11, testemunho, manter Jesus sempre no centro da vida e falar dele para outras pessoas. E lembrar que você é um representante de Jesus, por suas palavras e atos, aonde você estiver. Então isso traz a você a responsabilidade. Quando às vezes vem aquela tentação, você fala, não, peraí, eu represento Jesus, eu estou aqui, eu sou de Jesus, eu tenho um testemunho a preservar. Página 27, o último ponto é ponto 12 desses pontos sobre como obter vitória sobre a tentação. Pelo serviço. Todo o nosso ser precisa estar servindo a Deus integralmente. Quando você serve a Deus, você é preservado da tentação. O que fazer? Ponto 5. O que fazer quando cair em tentação? Não devemos cair, que Deus te abençoe, que você nunca caia em tentação. Mas se aconteceu, se vier a acontecer, né? Quando pecamos, nossa comunhão com Deus é interrompida. Em Isaías 59, 2 fala, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então o que fazer? Devemos restaurar a comunhão através do, ponto A, arrependimento e confissão dos pecados, né? Confissão, se for necessário, né? Aos pastores, se for necessário, né? Mas confessar os pecados ao Senhor em primeiro lugar, né? Confessar ao Senhor os pecados. Segundo, pela confiança de que o sangue de Jesus é suficiente para garantir o nosso perdão e nos purificar. 1 João 1,9 fala exatamente isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você crer, saber que o sangue de Jesus ele te perdoa. Rejeitar toda a condenação do diabo. Em Romanos 8,1 fala que que nós estamos livres de toda condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então tomar posse, saber, eu confessei ao Senhor, eu rejeitei, eu me arrependi, confessei o meu pecado, eu estou livre, o Senhor já me perdoou. Ponto D, renunciar ao pecado e submeter-se à disciplina para receber a restauração, se for preciso. Se é um pecado, uma tentação, um pecado, né, que gerou um escândalo, um pecado grave, um pecado que manchou o teu caráter, a tua família, o corpo de Cristo, é importante você confessar aos pastores, expor e receber a correção se for necessário. Se for necessário uma correção, uma disciplina, receba, isso vai ser cura, isso vai ser bênção para a tua vida. Não esconda, tá? Não precisamos carregar um fardo pesado por pecados cometidos, diz aí. Uma vez confessado o pecado, devemos nos apropriar do perdão oferecido por Deus através do sangue de Jesus e viver de tal maneira que Deus seja glorificado. O perdão dos pecados não depende de sentimentos, mas de fé. Não precisamos sentir que somos perdoados, precisamos apenas crer. Às vezes, na hora você não sentiu que foi perdoado, porque está ainda ali a culpa, o peso, aquele sentimento de fracasso pelo pecado. Mas você não precisa sentir, você precisa crer. Creia na palavra. Confessou, está perdoado. O sentimento às vezes vem com o tempo. Ponto 6, página 27. Como compreender quando passamos por tribulações? Agora estou falando das provações. Como compreender? Podemos definir esse período como adversidade ou dificuldade que nos advém sem que estejamos esperando por ela. E todos nós passamos tribulações e provações, né? Pode ser uma contrariedade, um sofrimento, uma aflição, até um tormento. Não vem como consequência de pecado, por causa de brechas. A tribulação reflete nas relações familiares, nas relações externas, no cotidiano das pessoas, alterando os comportamentos e mexendo com as emoções. Nos dá uma oportunidade de reconhecer como realmente somos. Então, agora não estamos falando de tentação, estamos falando justamente de provações. Provações que são o quê? As tribulações, as lutas, né?
que nós passamos, como nós falamos, todos passamos, e Deus permite para o nosso crescimento. Né? Mexe conosco, abala nossas emoções, mexe com nossas estruturas, envolve às vezes uma área, outra, às vezes é na saúde, às vezes é nas finanças, às vezes é na vida profissional, às vezes é na família, às vezes é no emocional, em relacionamentos. Mas se nós tivermos a atitude certa e passarmos pela aprovação no Espírito, nós vamos ter a vitória. A aprovação nos dá uma oportunidade de reconhecer como realmente somos e de poder levar ao Senhor Jesus as situações internas. É um momento onde a ajuda da igreja e dos irmãos é imprescindível para podermos vencê-las. Nesses momentos, podemos confiar que o Senhor é o nosso refúgio bem presente em todas as tribulações. Então, lembrando aí, né, terminando a lição na página 26, 28, fala aí, a provação vem de Deus para nos levantar. A tentação vem do diabo para nos derrubar. A tribulação vem das circunstâncias da vida e serve para fortalecer o nosso caráter. Querido, eu sei que você passa por tribulação, por provações na sua vida, mas saiba que o Senhor está contigo para te fortalecer. Não deixe que o diabo, que a carne, que o mundo tente você e te derrube, mas permita que o Espírito te conduza pela tribulação. Saiba que o Senhor te ama e que Ele quer te levar a crescer por meio da provação. Tá certo? Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Espírito de Deus possa nos trabalhar em nós, nos levar diante das lutas, das tribulações, que muitas vezes são tentações que o inimigo tenta usar dessas situações como tentações, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, sermos fortalecidos e dizer não ao pecado, não à tentação, e sim ao Senhor. E crescermos, e aprendermos, e deixarmos o Senhor trabalhar em nós na aprovação, para que sejamos aprovados e recebamos a recompensa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, te dê vitórias, e na próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos com a próxima aula do D4, a quarta aula, que fala sobre o Espírito Santo, esse nosso amigo maravilhoso. Deus abençoe e até mais.